Vocês sabem que eu gosto de testar equipamentos de vídeo, certo? Bom, essa história começa com um desses testes, mas acaba em um lugar bem mais esquisito. Na parede da minha cozinha tem um relógio. É um relógio antigo, redondo, com uma moldura de metal bem pesada. Ele está pregado lá há anos, nunca saiu do lugar. É praticamente parte da parede. Ontem à noite, eu deixei uma câmera gravando na cozinha a noite toda. O plano era simples: testar como o sensor da câmera se comportava com as mudanças de luz, desde a noite escura até o amanhecer. Nada demais. Um teste de rotina rude do Manha. Fui conferir a gravação. Peguei meu café, sentei na frente do computador e comecei a passar o vídeo. No começo, tudo normal. A cozinha escura, o relógio lá, firme e forte na parede. Avancei um pouco o vídeo, para a madrugada. E aí, meu coração gelou por um segundo. Num trecho da gravação, o relógio não estava mais lá. A parede estava completamente vazia, lisa. Não era só o relógio que tinha sumido. Não tinha marca de poeira onde ele deveria estar. Não tinha furo do prego. Não tinha nem a sombra que o volume dele projeta na parede. Era como se ele nunca tivesse existido. Fiquei olhando para aquilo, sem entender. Voltei o vídeo, o relógio estava lá. Avancei de novo a parede vazia. E o mais bizarro, alguns minutos depois, no mesmo arquivo de vídeo contínuo, sem nenhum corte, ele reaparece. Simplesmente volta a existir, exatamente no mesmo lugar, como se nada tivesse acontecido. Não tem um piscar na imagem, não tem um glitch, não tem um ruído. Ele some e depois ele volta. É um apagamento perfeito, limpo, silencioso. A primeira coisa que eu fiz foi tentar ser racional. Eu trabalho com vídeo, eu sei que câmeras dão problema. Comecei a pesquisar loucamente por explicações técnicas. Minha primeira suspeita foi a compressão de vídeo. Câmeras domésticas, como a que eu usei, usam algoritmos como o H265 para comprimir os arquivos e economizar espaço. Às vezes, esses algoritmos se confundem. Eles podem, por exemplo, interpretar um objeto estático como parte do fundo e, em um frame com erro, simplesmente substitui low por uma informação do frame anterior, ou seguinte. É o que chamam de erro de buffer ou perda de frame. Isso explicaria um objeto sumindo. Outra possibilidade técnica é o contraste. O relógio tem uma moldura metálica que reflete a luz de um jeito específico. A iluminação na cozinha durante a noite é muito baixa e vem de ângulos estranhos. Talvez em um momento específico a luz tenha batido de um jeito que o contraste entre a moldura do relógio e a parede branca ficou tão baixo, mas tão baixo, que o sensor da câmera simplesmente não conseguiu ver as bordas dele. O algoritmo da câmera, tentando reduzir o ruído visual em uma cena escura, pode ter interpretado aquela área de baixo contraste como uma superfície lisa e corrigido a imagem, apagando o relógio no processo. Isso também é algo documentado, especialmente em câmeras com sensores menores. Pensei também em bugs de software. Câmeras de segurança ou câmeras domésticas mais baratas, mesmo as que gravam em 1080p, às vezes têm firmwares com falhas, uma leitura parcial do sensor, uma mudança abrupta no enviso para compensar a falta de luz. Tudo isso pode gerar artefatos visuais bizarros. O objeto não some de verdade, mas o arquivo de vídeo é gravado com uma falha que faz parecer que ele sumiu por alguns instantes. Todas essas explicações são lógicas, comprováveis e acontecem no mundo real. Eu já vi glitches muito estranhos em vídeos antes, mas o que não saía da minha cabeça era a perfeição do sumiço. Não era um borrão, não era um monte de pixels quadrados no lugar. A parede ficava limpa, perfeitamente limpa, como se um editor de vídeo tivesse entrado na minha câmera e usado uma ferramenta de remoção de objeto. Era limpo demais para ser um simples erro. Eu não conseguia deixar isso quieto. Eu precisava de uma resposta. Então, decidi tentar recriar o fenômeno. A teoria do baixo contraste parecia mais provável. Então meu plano era forçar a câmera a cometer o mesmo erro. Esperei a noite chegar de novo. Apaguei todas as luzes da cozinha, deixando o ambiente na mesma escuridão da noite anterior. A única luz vinha de uma lâmpada fraca na área de serviço, que fica ao lado da cozinha, criando exatamente aquele contraste estranho e a iluminação lateral. Coloquei a câmera no mesmo lugar. Fiquei olhando para o pequeno monitor de preview da câmera, esperando acontecer alguma coisa. No começo, nada. O relógio estava lá, visível, apesar da escuridão. Então, eu comecei a mexer na única fonte de luz, andando pela área de serviço, bloqueando a luz com o meu corpo e mudando o ângulo. E foi aí que aconteceu. Por uma fração de segundo,
Enquanto a luz mudava de um jeito muito específico, o relógio piscou e sumiu da tela de preview. Aconteceu! A câmera, com a combinação exata de pouca luz, contraste mínimo e o ângulo da iluminação, não conseguiu processar a imagem do relógio e o removeu da cena. Era a explicação técnica. Era real. Eu consegui replicar. Então, caso resolvido? Sim e não. Eu encontrei uma explicação técnica, plausível e replicável, para o desaparecimento do relógio. Foi um bug do sensor, uma falha do algoritmo causada por condições de luz muito específicas. Não foi nada sobrenatural. Mas mesmo sabendo disso, toda vez que eu olho para aquele vídeo original, para aquele trecho onde o relógio simplesmente deixa de existir por minutos de forma tão perfeita e silenciosa, e depois retorna, como se tirasse férias da realidade, uma parte de mim não consegue se livrar da sensação esquisita.